Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos abrir nossas Bíblias nas mesmas escrituras que lemos no domingo anterior, começando por Malaquias capítulo 4, versículos 5 ao 6, e depois Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Malaquias capítulo 4, versículos 5 ao 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Também Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Oremos. Senhor, que neste breve momento o Senhor possa acrescentar as bênçãos, a leitura da sua palavra, a pregação da sua palavra, que este pequeno momento possa ser de ajuda para os que ouvirem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que estas coisas que já cremos possam vir de novo à nossa mente, que possamos nos regozijar com isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos, amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos retomar o assunto que estávamos falando no domingo anterior, sobre o mensageiro da era da igreja de Laodiceia. Comentamos sobre as páginas 291 a 294 da mensagem A Era da Igreja de Laodiceia. Agora vamos falar das páginas 294 a 298, encerrando o tópico sobre o mensageiro, a Era da Igreja de Laodiceia. O irmão Brana diz que João Batista era o profeta de Malaquias 3, não de Malaquias 4. Vemos que ali em Mateus, capítulo 11, versículo 12, Jesus associou o ministério de João Batista àquela promessa de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho de diante de mim, e de repente virá o Senhor ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E em Mateus 11, Jesus falando de João Batista, ele disse que João Batista era o cumprimento daquela escritura. Ele disse que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E sabemos que aqui o menor no reino dos céus era o próprio Jesus Cristo, pois ele foi feito um pouco menor do que os anjos, conforme diz em Hebreus, creio que é Hebreus que fala isto. João Batista era o maior profeta dos nascidos de mulher, porém o menor no reino dos céus era maior do que ele. E João Batista era o cumprimento de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Jesus disse que ele cumpriu esta escritura. Também vemos que ele cumpriu Isaías 40, versículo 3, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Ele veio preparando o caminho para a primeira vinda do Senhor. Ele era Malaquias capítulo 3
e ele era Isaías capítulo 40, versículo 30. Em Mateus capítulo 3, versículo 3, o evangelista João diz que ele cumpriu esta escritura, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então vemos que João Batista veio para cumprir Malaquias 3 e Isaías 40. O anjo que prepararia o caminho para a primeira vinda do Senhor e a voz do que clamava no deserto. Mas ele não cumpriu Malaquias 4. Malaquias 4 diz que a terra seria queimada logo após a vinda deste Elias. Malaquias 4 diz que ele enviaria o profeta Elias e que após isto a terra seria purificada com fogo e os justos pisariam a cinza dos ímpios. Sabemos que isso se dará na batalha do Armagedom, na Terceira Guerra Mundial, quando as bombas atômicas, nucleares e as bombas de hidrogênio e etc. explodirem para purificar esta terra. Ali os justos pisarão a cinza dos ímpios, pois os justos estarão retornando para reinar com Cristo um milênio de paz, um milênio que não haverá morte, um milênio que não haverá mal, mas que será o Rei Jesus Cristo, e Ele reinará com os seus santos. Ele os fará reis e sacerdotes, eles serão sacerdotes e reis, assim como Ele é. Então, João Batista não foi Malaquias 4, o Elias de Malaquias 4, quando ele vem, logo após a sua saída, a terra é queimada, a terra é purificada com fogo, e os justos pisam as cinzas dos ímpios. Este de Malaquias 4 é o quarto Elias, é o Elias enviado aos gentios. Este não é João Batista, mas é o Elias que vem na última era, na era da igreja de Laodiceia, para preparar uma noiva para o Senhor Jesus Cristo. Assim como Eliezer foi buscar Rebeca para Isaque, uma noiva para Isaque, tipificando a este mensageiro do último dia. Ele veio para restaurar a fé original dos apóstolos, aquilo que os apóstolos pregaram, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a santa ceia com vinho, com pão asmo e com lava-pés, a ordem da igreja, a ordem do culto, a ordem dos dons, o lugar da mulher na igreja, o lugar da mulher no lar, e etc. Ele veio restaurar todas essas coisas, como Malaquias capítulo 4. Ele veio converter o coração dos filhos aos pais apostólicos, o coração dos filhos aos pais de Pentecostes, a fé original que eles tinham e que se perdeu durante as eras da igreja, quando houve o casamento entre a igreja e o Estado, e aquela primeira igreja de Roma caiu e se prostituiu e fornicou com o Estado. Ela largou a palavra de Deus, ela deixou de ter um casamento com Cristo para casar com o Estado, ela preferiu as políticas do mundo do que a palavra de Deus, e após isto que vemos foi matança da semente de Deus. Eles perseguiram os verdadeiros cristãos, todos que não concordavam com suas ideias, com suas falsas doutrinas, com sua tradição, com seu livro de doutrinas e de dogmas. Aqueles foram mortos, foram perseguidos. Mas quando viesse o Elias de Malaquias 4, não o Elias de Malaquias 3 e Isaías 40, que foi João Batista, mas o Elias de Malaquias 4, de Mateus 17, 11, o restaurador, de Atos 3, 20 ao 21, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Então a palavra de Deus tornaria, a palavra de Deus seria restaurada. O irmão Branham também diz que este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fará duas coisas. Primeiro, como Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Ele vem fazer duas coisas: restaurar a doutrina original e revelar os 7 trovões. O povo que crê em sua mensagem, na sua grande maioria, não sabe o que são os 7 trovões, mas aqui ele diz o que são as revelações
contidas nos 7 selos. Os 7 selos estavam em mistérios, eles estavam em símbolos. João foi chamado para ver os 7 selos, para ver o livro do Apocalipse. Porém, quando cada selo era aberto, ele via um símbolo. Mas o irmão Branham diz, há uma revelação concernente àquele símbolo, aquilo que ele viu. Há uma revelação contida naquele selo. E estas revelações contidas nos 7 selos, são elas que convertem os corações dos filhos aos pais do Pentecostes, o irmão Branham diz. Muitos se dizem convertidos, mas dizem que os trovões não foram revelados. Muitos se dizem convertidos, mas dizem que o irmão Branham retornará para revelar os mistérios dos 7 trovões. Isto é a mesma coisa que dizer que não são convertidos e que esperam o retorno do irmão Branham para que essa conversão aconteça. Mas os trovões foram revelados, os selos foram revelados e as revelações contidas neles estavam ali. Tudo foi revelado. O 7º anjo cumpriu seu ministério, nada ficou para trás. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi revelada pelo 7º anjo, nos dias do toque da sua trombeta, nos dias do seu ministério. Ele não veio aqui para fazer parte e depois voltar para completar algo. Quando Deus envia um homem, ele faz aquilo que Deus o destinou para fazer. Se Deus enviou um homem para um ministério, para uma obra, ele cumprirá aquele ministério. É assim que foi com todos os profetas, com todos os homens enviados de Deus. O irmão Branham foi enviado para revelar os 7 trovões de Apocalipse 10, e ele revelou. E estes 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. O irmão Branham também diz que muitos poucos o ouvirão, assim como Elias o tisbita nos dias de Acabe, que apenas 7.000 eram filhos de Deus. Somente 7.000 não haviam dobrado seus joelhos perante Baal. Assim como nos dias de João Batista, que sua igreja era muito pequena, o irmão Branham chega a dizer que eram meia dúzia de pessoas. Assim, nos últimos dias, quando este Elias vem, quando o 4º Elias vem, são poucos que o ouvem. Somente aqueles que são filhos, porque só os filhos podem ter seus corações convertidos. Só os filhos podem receber a conversão através dos 7 trovões. Somente estes, os filhos, que recebem a mensagem deste profeta em sua totalidade e são convertidos, porque é só o coração dos filhos que é convertido. O irmão Branham também diz que, como João, o mensageiro deste dia seria confundido com o Messias. João Batista foi confundido com o Messias. Vemos mais um paralelo entre o profeta de Malaquias capítulo 4 e o profeta de Malaquias capítulo 3. Vemos que seus ministérios foram muito parecidos. Um precursou a primeira vinda, outro precursou a segunda vinda. E em seus ministérios e em sua maneira de viver e o que fizeram e contra o que protestaram, isto foi similar, isto foi muito parecido. João Batista foi confundido com o Messias. Você vê em João capítulo 1, versículos 19 e 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E João Batista confessou, e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Naqueles dias, na vinda daquele Elias, precursando a primeira vinda de Cristo, ele foi confundido com o Messias, mas ele disse que não era digno nem de amarrar as suas sandálias, e que o Messias vinha após ele. Eu não sou o Messias, mas ele vem após mim, ele disse. E assim nos últimos dias, quando este Elias de Malaquias 4 viesse, precursando a segunda vinda de Jesus Cristo, ele também seria confundido com o Messias. Vemos na mensagem A Serpente Ferida, que o irmão Branham chegou a largar o ministério. Ele disse que não ia pregar e que aquelas pessoas que estavam o idolatrando
fazendo dele o Senhor Jesus Cristo, seriam culpadas e responsáveis pelas almas que deixariam de ouvir o Evangelho por causa do irmão Branham ter deixado o ministério. Ele foi confundido com o Messias, ele sim manifestou o Messias, ele manifestou o Filho do Homem, porém o irmão Branham, ele não era o Messias, ele era um conservo, ele era um profeta, como nós, como os seus irmãos, os profetas, ou melhor dizendo. João, você vê em Apocalipse, tipo da noiva, quis adorar o anjo. O irmão Branham diz que aquele anjo é Elias, aquele anjo é Elias, e João quis o adorar, João quis se prostrar perante ele para o adorar, mas ele não aceitou tal honra. Ele disse: adora a Deus, pois sou dos teus irmãos, os profetas, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. E assim foi o mensageiro do último dia, ele foi confundido com o Messias. Agora, este é um lado da história, muitos podem pegar este lado e dizer: o irmão Branham não é o Messias, e está certo, porém usam isto de pretexto para não ver outra coisa que é muito grandiosa, que está prometido em Lucas 17:30, que quando o mundo se tornasse como Sodoma, perversão, homossexualismo, quando o mundo se tornasse como nos dias de Noé, casamento e divórcio, casavam e davam-se em casamento, o Filho do Homem seria revelado, o Filho do Homem se manifestaria em carne, conforme prometido. E quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo seria revelado em carne humana nos últimos dias, nos dias de Elias, nos dias de Apocalipse 10, o Filho do Homem seria revelado. Jesus Cristo desceria em carne humana e se manifestaria mais uma vez, provando sua palavra 236, o Filho do Homem é Jesus Cristo que descerá do céu em carne humana entre nós, e tornará sua palavra tão real que unirá a noiva a ele. E o irmão Branham diz: ela já está unida, ou seja, o Filho do Homem já desceu, Jesus Cristo veio em carne humana, mas como ele viria em carne humana se o irmão Branham disse que ele voltou à coluna de fogo, ele voltou ao Pai, ele voltou ao estado original, como ele voltaria em carne? O irmão Branham disse que se ele voltasse com as mãos furadas de prego, com um cravo em suas mãos, com uma coroa de espinhos, com sangue escorrendo de sua testa, o irmão Branham disse: eu não o aceitaria, isto é o anticristo. Então como ele viria em carne? Como ele prometeu, ele viria na carne de seu profeta. Por isso o irmão Branham diz que o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo, é Deus, mas virá através de um profeta. Jesus Cristo se manifestou em carne através de um profeta. Você não adora o irmão Branham, você não o confunde com o Messias, mas você reconhece a Escritura que se cumpriu em seus dias. Jesus Cristo se revelou em carne humana. O anjo forte pisou com um pé no mar e com outro na terra. Ele desceu com um livrinho aberto e se materializou, se encarnou em seu profeta e fez soar 7 trovões. Bradou como leão, não como cordeiro, como intercessor, o que ele foi durante as eras, Filho de Deus, intercessor. O irmão Branham diz que quando ele esteve sobre a terra, pela primeira vez ele foi o Filho do Homem, um profeta. Um profeta é o Filho do Homem. Os profetas foram chamados de Filho do Homem. Você vê Ezequiel sendo chamado assim, Daniel sendo chamado assim, e Jesus chamou a si mesmo de o Filho do Homem, porque era nesse ofício e nesse ministério que ele estava em sua primeira vinda, o ministério de profeta. Ele era um profeta, como Moisés havia anunciado, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Porém, quando ele subiu ao céu, quando ele morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu, então houve o espaço de 7 eras da igreja, onde ele foi o intercessor, onde ele foi chamado Filho de Deus, o intercessor. Porém o irmão Branham diz que entre filho de Deus e filho de Davi, ele é filho do homem, filho de Deus e filho de Davi, mas entre filho de Deus e filho de Davi, ele se manifestaria novamente como filho do homem, ele se manifestaria novamente como um profeta, ele se manifestaria em carne humana,
e esta carne humana foi a carne de seu profeta, como aqueles 3 anjos que vieram ao encontro de Abraão, tipificando o eleito, dos quais 2 eram anjos, mas um era Deus, um era o Senhor. Abraão se prostrou e o adorou e disse: meu Senhor, não meus senhores, como Ló disse. Veja que o pensamento dualista, o pensamento politeísta, vem de Ló, e o irmão Branham disse que Ló não era eleito, mas Abraão, tipo da noiva, tipo do eleito, ele disse: meu Senhor. Ele reconheceu naqueles 3, um sendo o seu Deus, um sendo o seu Senhor, Elohim em carne humana. E o irmão Branham diz na mensagem qual é a atração sobre a montanha, parágrafo 152 a 154, que aquilo se repetiria novamente. Quando o mundo gentil estivesse como Sodoma e Gomorra, aquilo se repetiria novamente. Deus se manifestaria em carne novamente. A semente eleita, a noiva, a semente de Abraão. O irmão Branham também diz que nunca houve era onde Deus teve 2 profetas maiores ao mesmo tempo. O irmão Branham diz que esta era de Laodiceia terá um mensageiro profeta, porque Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz: quando tocar singular sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Esta era de Laodiceia teria um profeta maior, um mensageiro profeta da palavra, porque Deus nunca tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. O irmão Branham diz, ele teve um Noé sozinho, ele teve um Enoque sozinho. O irmão Branham disse que ele teve um Moisés, e ele diz, só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. Só Moisés tinha a palavra, embora outros profetizassem. Até mesmo Josué teve que esperar a partida de Moisés, para que Deus o comissionasse, e ele também tivesse a palavra. Deus teve um Enoque, Deus teve um Noé, Deus teve um Moisés, Deus teve um Josué, Deus teve um Elias, Deus teve um Isaías e etc. Ele sempre teve um profeta maior de cada vez. O irmão Branham diz, ele não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Na mensagem dos selos ele diz que estava esperando esta grande pessoa, e que quando ele viesse ele teria que sair de cena, porque Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Quando Deus envia um profeta com a palavra, não um profeta apenas com o dom de profetizar, como vemos Ágabo, que profetizou aquela fome, como aqueles que profetizaram nos dias de Moisés. Também haviam aqueles que profetizavam nos dias de Saul mesmo profetizou, e muitos outros que você vê ao decorrer da Bíblia que profetizaram, mas Deus tinha somente um de cada vez, que tinha a palavra, que tinha o assim diz o Senhor, a mensagem para o seu dia. Ele teve um em cada era. Muitos, o irmão Branham diz, foram ajudadores dos mensageiros, como Calvino, Knox, Finney, mas ele teve um em cada era. E assim seria na última era, ele teria um mensageiro, porque ele, no singular, tocaria a trombeta e o mistério de Deus seria revelado. Muitos profetizaram nos dias do irmão Branham. Era o tempo dos dons carismáticos, o tempo dos pentecostais. Muitos profetizaram e suas profecias foram verdadeiras. Muitos profetizaram nos dias de Paulo, como foi o caso de Ágabo, mas Deus tem um profeta mensageiro. Repare que o irmão Branham diz profeta mensageiro, porque ele pode ser um profeta e não ser um mensageiro, mas só temos um profeta mensageiro, um profeta que traz a mensagem para o dia de cada vez, e quando um sai de cena, só assim o outro pode entrar. Então o irmão Branham diz, eu nego, sob a infalível palavra de Deus, que o povo irá se ajuntar através de uma revelação coletiva na última era. A revelação dos mistérios não viria através de uma revelação coletiva, do mesmo modo que não é através de uma revelação privada. Deus me revelou, Deus me mostrou, assim como também não é Deus mostrou para a minha igreja, aquele grupo de homens recebeu a revelação, não é assim,
mas é um homem que recebe a revelação de Deus, um profeta mensageiro, e ele prega aquela mensagem, e ele entrega aquela mensagem, e aquele povo recebe aquela mensagem. Não estamos recebendo uma revelação privada, nem tampouco uma revelação coletiva, mas estamos recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Isto que o irmão Brana diz que é o correto. E ele diz: há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto essa declaração. É uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse 10:7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. O assim diz o Senhor permanece através de sua palavra infalível e permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era, com base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi quem o terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia, porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. O irmão Brana diz que este mensageiro de Laodiceia seria mais vindicado do que qualquer outro profeta que já havia vindo, desde Enoque, até mesmo Jesus, porque Jesus também foi um profeta. O irmão Brana foi mais vindicado, houve mais sinais, mais maravilhas, mais ressurreições, houve criação daquilo que não existia, porque era o cumprimento da Escritura. São João 14:12, aquele que crê em mim, aquele singular que crê em mim, uma pessoa, fará as obras que eu faço, e obras maiores do que estas farás, porque eu vou para o Pai. E esse mensageiro, o irmão Brana diz, também teria o ministério profético da pedra de coroa. Ele não só seria o mensageiro de Laodiceia, como há um homem falecido que pregava que o irmão Brana era apenas o mensageiro da igreja de Laodiceia, mas que o topo da pirâmide, a copa da pirâmide, a pedra de coroa, ali teria outro mensageiro. Mas o irmão Brana diz, e ele é bem enfático, o mensageiro para a era da igreja de Laodiceia terá o ministério profético da pedra de coroa, porque o mensageiro para a era de Laodiceia foi expulso da era, ele foi rejeitado na revelação dos selos, então ele sai da era de Laodiceia, então ele é mensageiro da era da noiva, mensageiro da pedra de coroa. Isto se cumpriu nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias do Elias de Malaquias 4, nos dias do irmão Brana. O irmão Brana também diz que que as eras, aliás, começaram com falsos profetas e que as eras também terminariam com falsos profetas. As eras da igreja começaram com falsos profetas, como está em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Veja, nos dias da igreja primitiva, João diz, muitos profetas já se têm levantado no mundo, e pouco mais tarde veio o falso profeta, que sabemos que é o papado, o falso profeta, um papa mudando a lei, mudando os tempos, mudando o calendário, mudando a palavra de Deus. Este é o falso profeta no qual a besta se encarnará, ou melhor, no qual Satanás se encarnará e então será besta.
Mas, além deste falso profeta mencionado em Apocalipse, temos muitos falsos profetas que saíram desde os dias da primeira era da igreja. E o irmão Branham diz, baseado nas escrituras de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 ao 4, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que um falso profeta, o que o caracteriza é ele estar fora da palavra. Um falso profeta, ele é fora da palavra, ele conduz as pessoas para fora da palavra, ele não chama a atenção das pessoas para a palavra, mas ele chama para si mesmo. Ó, me sigam, senão vocês estarão perdidos. Mas o irmão Branham disse que um verdadeiro profeta, ele nunca dirá isto, mas ele dirá: voltem para a palavra. Assim foram todos os profetas. Vamos ler apenas uma escritura das quais o irmão Branham citou, para termos mais segurança. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores ou falsos mestres, falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Estes falsos profetas são falsos mestres, são falsos doutores, são falsos ensinadores. Eles introduzem falsas doutrinas, doutrinas de perdição. Esta é a característica de um falso profeta. Ele chama a atenção do povo para si mesmo. Porém, nos últimos dias, nos está prometido um verdadeiro profeta, do qual sabemos que já veio e cumpriu todas as escrituras que dele falava. E falando também dos falsos profetas, o irmão Branham diz que eles são como Judas. Eles são empenhados em obter dinheiro. Eles se aproveitam de um dom que tem uma margem de erro sobre si, um dom que não é verdadeiramente genuíno com a palavra, como o irmão Branham fala do caso de Allen, que sangue escorria da sua testa, ou sangue das mãos e óleo da testa, e o irmão Branham diz que aquilo não era escriturístico. Porém, estes dons, como é muito conhecido entre as igrejas pentecostais, aqueles que fazem dente virar ouro, o irmão Branham diz: estes dons com uma margem de erro sobre si, através disto, eles conseguem dinheiro, eles se esforçam em operar esses dons com uma margem de erro nele, e depois pedirão dinheiro e negligenciarão a palavra e chamarão isto de Deus. E as pessoas irão a eles e os tolerarão e os sustentarão e crerão neles, não sabendo que é o caminho da morte. Sim, a terra está cheia de personificadores carnais. Neste último dia eles procurarão imitar o mensageiro profeta. Os 7 filhos de Seva procuraram imitar Paulo. Simão o mágico procurou imitar Pedro. Suas personificações serão carnais. Eles não serão capazes de produzir o que o verdadeiro profeta produz. Quando ele diz que o avivamento acabou, eles irão por aí alegando uma grande revelação de que aquilo que o povo tem é exatamente correto e que Deus vai fazer coisas maiores e mais maravilhosas entre as pessoas. E o povo se deixará enganar por isto. Estes mesmos falsos profetas alegarão que o mensageiro do último dia não é um teólogo, portanto ele não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de produzir o que o mensageiro pode. Eles não serão vindicados por Deus como este profeta do último dia é, porém com suas grandes e soberbas palavras e com o peso de sua notoriedade mundial, eles advertirão o povo a não ouvir esse homem mensageiro e dirão que ele ensina errado. Eles estão fazendo exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo, porque alegavam que tanto João como Jesus ensinavam o erro. Isto aconteceu nos dias do irmão Branham. Eles queriam os milagres do irmão Branham, porque como vimos, os milagres dão dinheiro, os milagres levantam ofertas, porém eles diziam que o irmão Branham ensinava errado, que em sua doutrina o irmão Branham era errado, e muitos dizem até hoje:
O irmão Branham foi um grande homem de Deus, grandes e maravilhosas obras foram feitas através de suas mãos, porém, ele ensinava errado. Ele errou quando dizia que era um profeta, ele errou quando dizia que era Elias, e na verdade o irmão Branham nunca disse isto, mas ele mostrou a Escritura, ele mostrou o cenário do mundo, como o mundo estaria nos dias em que este profeta viria, e que quando este profeta viria, o que ele faria. Então os eleitos puderam reconhecer que era do irmão Branham que estas escrituras se tratavam. Porém eles dizem que o irmão Branham era um homem de Deus, mas que ele ensinava errado. Homens que saíram do ministério do irmão Branham, como Gordon Lindsay e outros, que andaram com o irmão Branham, que cooperaram em suas campanhas evangelísticas, que tiveram muito tempo ao lado dele, saíram após um tempo dizendo que ele estava errado. Sim, os milagres eram genuínos, eram verdadeiros e eram muito bons, mas o que eles pregavam em sua doutrina era errado. Isso vem se cumprindo sempre, sempre tem sido assim. Eles gostam das bênçãos, eles gostam quando a mensagem é mais macia, é mais aceitável, mas quando vem aquela mensagem de São João 6, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida em si mesmo, então eles saem, então eles dizem que ensina errado, eles falam que os milagres eram verdadeiros, mas que o ensino era errado. O irmão Branham disse que esses homens são teólogos, eles são sábios, eles são entendidos, e o mensageiro que Deus envia sempre é simples. O irmão Branham era um homem do campo, de sotaque caipira, e assim mesmo quem Deus tem enviado hoje, ele tem um sotaque caipira, é um homem do campo, sempre foi assim. Os sábios e entendidos, eles sempre com suas soberbas palavras combatem o mensageiro do dia e dizem que ele ensina errado. Sempre foi assim. Até mesmo Paulo, que era sábio, que era teólogo, que era entendido, disse que teve que jogar tudo no lixo, considerou tudo como esterco, como lixo. Ele teve que jogar tudo aquilo fora para receber a revelação de Jesus Cristo. Teve que se tornar prisioneiro de Cristo, não prisioneiro das escolas teológicas, mas prisioneiro de Jesus Cristo. E o irmão Branham diz agora, porque estes falsos profetas vêm contra o verdadeiro profeta e desacreditam seu ensinamento, porque estão fazendo o esperado. Como fizeram a Micaías, havia 400 deles e todos estavam de acordo. E por dizerem todos a mesma coisa, enganaram as pessoas. Porém um profeta, apenas um estava certo e todos os demais errados, porque Deus havia entregue a revelação a apenas um. É apenas um que ele entrega a revelação. É sempre a mensagem de um só homem, em todo o tempo. Sempre é um homem. Cuidado com os falsos profetas, o irmão Branham diz, porque são lobos devoradores. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isto, peça a Deus por seu espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido se estivesse errado, e naquela primeira era de Éfeso, os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas, e os acharam mentirosos, e os expulsaram. Aleluia! Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Amém. Eu creio nisto. Senhor, obrigado por este momento em torno da sua palavra, que isto possa ser de ajuda para todos, Senhor, que estas coisas conhecidas possam ajudar o teu povo, dar fé ao teu povo, para que não venhamos a entrar, como o irmão Branham diz, em uma amnésia espiritual. Às vezes ouvimos a palavra, nos regozijamos com ela, nos alegramos e depois nos esquecemos do que Deus tem feito, do que Deus tem falado. O povo de Israel fez isto durante toda a sua jornada ali em Canaã. Depois de terem herdado a terra, eles sempre haviam se esquecido de Deus. Eles se acertavam com Deus, Deus sarava a sua terra, Deus os abençoava, não tardava muito, eles se esqueciam das bênçãos de Deus, eles se esqueciam dos mandamentos de Deus, tanto que nos dias do rei Josias foi achado o livro da lei, e quando o rei Josias leu aquele livro, ele ficou aterrorizado,
por causa das bênçãos e maldições prometidas naquele livro. Então ele propôs uma consagração a Deus, para que aquele povo se acertasse com Deus, e não pecasse mais, e não voltasse aos ídolos, porque aquele povo havia entrado em amnésia, eles haviam esquecido a lei de Deus, os estatutos de Deus, e Deus já havia prometido os entregar na mão dos babilônios, mas por aquele rei ter feito aquilo, por aquele rei ter se lembrado novamente da lei de Deus, da palavra de Deus, como estamos nos lembrando hoje aqui, Deus disse que nos seus dias aquilo não aconteceria, nos seus dias eles não seriam levados cativos. Senhor, que possamos sempre nos lembrar da Tua palavra e nunca ser ouvintes esquecidos da Tua palavra, como a Bíblia diz. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que te pedimos. Amém.